começando mais um baú da Lu, mostrando para vocês algumas das muitas recordações que eu guardo da minha vida numa caixona enorme que tem de tudo um pouco. Eu vou começar hoje mostrando esse caderninho aqui, olha. É um catálogo geral de selos do Brasil de 1977. E quem me deu esse catálogo foi o meu avô, o vô Zezé, que era pai do meu pai. Tá escrito aqui, a Lu com um abraço do vovô José, São Paulo, 10/11 de 79. Eu acho que o meu avô tinha a esperança de eu ser uma filatelista, uma colecionadora de selos, o que acho que na época até a gente se interessou, leu, eu, meus irmãos, tal, mas acabou que eu nunca levei adiante. Isso aqui deve estar totalmente já desatualizado, né? Mas eu lembro que naquela época, e ainda hoje deve ser algo por aí, o selo mais valioso que tinha era o olho de boi. Eu andei até dando uma pesquisada agora, antes de mostrar isso aqui para vocês, e parece que o preço desse selo, olho de boi, pode variar de R$70, dependendo do estado, mais danificado e tal, até mais de R$2 milhões, se estiver em estado perfeito e também estiver numa folha completa, que eu imagino que venha mais selos. Como eu disse, eu não sou entendida, mas eu lembro dessa história do olho de boi até hoje, que era o selo tal, o mais valioso do Brasil. Não sei se ainda é. Mas de qualquer maneira, olha, é uma recordação que eu tenho do meu vô. Provavelmente eu nunca vou usar isso na vida, como eu já disse, deve até estar desatualizado. Olha aqui, cruzeiros cruzados, vai saber o que era isso, né? 38, fora de São Paulo, com registro 10. Nossa, muito mais barato, né? Mas enfim, uma recordação aqui que eu peguei pra vocês, uma herança de família mesmo, né? O tipo da coisa que eu não tenho coragem de jogar fora. Quando eu morrer, quem vier atrás de mim pode jogar, mas eu não vou. Tá no meu baú guardadinho. Outra recordação é essa aqui, olha. Quem lembra, hein? Quem lembra do Dia a Dia, o programa que eu apresentei na Band? Isso foi antes do ano 2000, ou por volta do ano 2000, vai? Não lembro direito. Mas enfim, era um programa que eu apresentava, primeiro vinha o Tavinho Sesc, e depois eu apresentava com a Carmen Sestari, o Dia a Dia Revista, que na época, o Dia a Dia já passou por muitas transformações, existe, aliás, até hoje na Bandeirantes, né? Mas nessa época aqui era muito jornal, tinha o Dia a Dia, e depois o Dia a Dia Revista era um programa de debates. Eu acho que foi a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, que eu comecei mesmo a entrevistar para valer e a criar experiência com isso, né? E aqui eram debates, então, nesse dia aqui, até curioso, olha, tinha o doutor Elcimar Coutinho, que é um ginecologista famoso de reprodução humana, tal. Eu até lembro de um livro dele que ficou muito famoso na época, foi muito vendido, que era Menstruação, a Sangria Inútil. Ele foi um dos precursores dessa ideia de você tomar o hormônio direto para não menstruar mais, né? Segundo ele, a menstruação é algo completamente inútil se você não tem a vontade de ter filhos, né? De procriar. Então, ele se firmou muito com isso. E também tinha aqui uma psicóloga, doutora Ana Cristina Gonçalves, participando desse dia a dia. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá todo amarelo, horroroso, já meio mofado, meio colado, sei lá. Mas enfim, eu guardo também como uma recordação desses bons tempos aí da televisão, né? Era um programa, foi quando eu comecei a apresentar programas, tal, e eu adorava. Então, eu guardo como uma recordação disso, a ficha, como a gente chama, a ficha do programa. Outra recordação que eu tenho é essa aqui, olha. Um leque. Mas se vocês forem reparar bem, ele tá escrito em japonês. Esse leque aqui eu peguei na minha viagem ao Japão. E eu tô mostrando ele pra vocês porque eu tenho uma curiosidade. Uma das coisas muito curiosas, dentre várias, no Japão, eu fiz essa viagem em 2012, antes de eu voltar pra Nova York, quando eu tava morando lá. Eu falei, bom, eu quero aproveitar que eu tô nos Estados Unidos pra ir pro lugar mais longe possível e pelo preço mais barato possível, que a gente sabe que viajar de lá é muito mais barato do que viajar do Brasil. E foi mesmo, muito mais barato e muito mais rápido. Para ir para o Japão, tem gente que sai do Brasil, leva até 24 horas, tem que fazer escala e tudo mais. Eu fui em 13 horas num voo direto de Nova York para o Japão. Super bom, super prático, super rápido, foi ótimo. E no Japão chama a atenção isso. Os cardápios, ou mesmo as vitrines dos restaurantes, tem desenhos como esses aqui, fotografias, ou então eles fazem pratos
com uma resina, alguma coisa assim, que imita exatamente o prato como você vê. Que é para quê? Que é para as pessoas poderem escolher, meu filho. Se for ler japonês, aqueles cardápios, você morre de fome, né? Então é muito curioso isso, que praticamente todos os lugares tem essas fotos, ou então esses pratos assim, que vocês vão ver aí em algumas das fotos que eu tirei, porque realmente é uma coisa muito curiosa. No Japão tem muita comida esquisita, mesmo você olhando ali o prato, se você quer experimentar alguma coisa diferente, muitas vezes você não vai saber o que você está comendo. Eu lembro, aliás, que eu comi flor de lótus. Olha que bacana, ela vem toda furadinha assim, diferente, não tinha muito gosto de nada não, mas enfim, só de saber que eu estava comendo flor de lótus, já achei o máximo. Mas é muito legal, foi uma experiência maravilhosa, uma viagem incrível. Eu ainda vou falar mais dessa viagem para vocês, porque eu tenho muito mais coisa guardada aí desses meus dias no Japão. Mas então fica essa curiosidade, sabendo que você vai se virar no Japão o dia que você for para lá, você não vai passar fome, porque tem a foto de tudo, ou então tem o pratinho feito lá, para você só falar, aquele ali apontou, tá tudo certo, tá resolvido o seu problema. E para finalizar, eu tô com essa camiseta aqui hoje, olha, vocês reconhecem quem é? A Madonna. A Madonna, muita gente já sabe, eu sou fã da Madonna durante muitos anos, dancei muito a Madonna, né, década de 80, 90, e eu fui a muitos shows da Madonna, felizmente. Essa recordação aqui é do show MDNA, que é Madonna, que eu fui nos Estados Unidos, nessa mesma época que eu estava morando lá em Nova York. Eu até fui 2 vezes a esse show, porque eu tinha ido primeiro, depois uma amiga do Brasil chegou, falou que iria ir, e aí eu falei, por que não? Vamos de novo, né? Mas eu assisti esse show no Madison Square Garden, que é um lugar muito bacana, propício para shows, porque ele é feito de uma maneira que você fica muito perto, assim, do artista, sabe? Então, poxa, foi uma experiência maravilhosa. Eu devo ter pagado caro para ficar no lugar que eu fiquei, que era um lugar privilegiado mesmo, super na boca, via a Madonna de perto, mas pra mim valeu a experiência, né, daquelas coisas que a gente faz uma vez na vida, e hoje eu já me dou por satisfeita. Óbvio que se tiver outros shows dela, eu vou adorar assistir, mas eu não faço mais aquela questão de estar ali do lado, da frente, porque eu já fui, eu já fiz isso, e foi maravilhoso, uma experiência que eu guardo. Eu comprei essa camiseta, coitada, hoje tá velhinha, acabada, eu uso pra ficar em casa, eu uso pra passear com as cadelas, mas eu guardo porque foi uma experiência muito bacana aí, que agora eu compartilho aqui com vocês também, tá bom? Eu volto na semana que vem com mais recordações, meu baú tá cheio, vou ver se eu mostro umas fotos, umas outras coisas. Nossa, tem coisa demais, gente, é eu começar a procurar lá e selecionar alguns itens para aqui também não ficar muito longo, mas eu espero que vocês estejam gostando de conhecer um pouco mais da minha história através dos objetos de recordação. Não esquece que tem o fundo do baú, foi através desses meus objetos que eu tive a ideia de fazer o fundo do baú, entrevistando gente conhecida, gente famosa, e mostrando que, por mais conhecida que elas sejam, elas têm muitas histórias que ninguém conhece, especialmente essas histórias afetivas, dessas coisas que a gente guarda e que pouca gente conhece, pouca gente vê. Então acompanhe também aqui no canal o fundo do baú. Já se inscreveu? Já curtiu? Curte aí o vídeo. Compartilha com os amigos. E olha, manda suas sugestões, são super bem-vindas. Você sabe que eu tô com a ideia de fazer assim esse baú, fundo do baú, com vocês aí, né? Vamos pensar melhorzinho nessa ideia, eu vou elaborar aqui, mas eu tô curiosa também para saber o que as pessoas por aí guardam de recordação. Eu tenho certeza que todo mundo guarda alguma coisa. E eu tô curiosa para conhecer. A gente fala mais disso de uma próxima. Até!